se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Já demos início, então, ao estudo do capítulo 4, que, né, irmã, a gente estava comentando aqui no último bloco, ele traz essa ligação direta com aquela frase de Santo Agostinho, não avançar é recuar. E a gente teve uma mensagem, uma participação muito interessante. Você que também está nos acompanhando pode mandar no WhatsApp. O telefone vai aparecer aqui na tela para você. É o 11 99643 3827. E quem mandou foi o meu xará, Júlio, lá de Campinas. E ele respondeu a nossa pergunta. Muito obrigado, um abraço, Júlio. A gente agradece com carinho. Ele respondeu o seguinte, irmã. Creio que a reencarnação é a oficina da lei de progresso, onde temos a oportunidade de dar concretude ao amor. Urge vencermos a inércia e nos alegrarmos com isso. Tudo a ver com o que a gente falou da frase de Santo Agostinho. Pegou o espírito, pegou a essência dessa frase, da coisa. Né? É isso mesmo. Esse capítulo 4 ele vem seguindo, né, o capítulo 3, as moradas, né? Isso. A gente entende por que está nessa morada, qual é o sentido dela, é aperfeiçoamento, é lei de progresso. Então, como é que isso vai se dar? Entramos então nos dois grandes conceitos aqui no item 4, Júlio, ressurreição e reencarnação. Exatamente. E esta confusão que é comum a gente fazer sobre o que é ressurreição, o que é reencarnação, existe ressurreição, não existe, etc, né? Aqui nós temos então o item, abrindo o item, né, nosso querido codificador, colocando aqui que é um dogma, né? Sim. É dogma judeu. Ressurreição é um dogma dos judeus, né? Eles colocam o nome ressurreição para o conceito que nós espíritas damos de reencarnação. Ele coloca bem, né? Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Reencarnação, exato. A ressurreição, explica-nos aqui, né, o Evangelho, supõe o retorno à vida do próprio cadáver, né? E aqui um item bem importante. Então, o cadáver não ressurge? Olha, um ponto importante. Jesus, por exemplo, quando está ainda no jardim, que Magdala vai tocá-lo, ela não o reconhece, ela pensa que ele é o jardineiro. Então, não foi o cadáver do Cristo que estava no jardim, senão, não é? Exato. Ela o reconheceria, ela chora e pergunta ao jardineiro onde está o corpo dele. Então, havia ali o perispírito, não o corpo, não o cadáver ressurgindo, senão ela veria que era ele. E assim que a gente entende claramente, né, a distinção entre as duas coisas. As duas coisas. Também no caminho de Emaús, Pedro e André, eles não reconhecem o Cristo, vão andando, contam, não sabes da notícia que foi morto, e vão contando para o Cristo a morte dele. Então, também não é um cadáver ressurgindo. Novamente, nós temos, pelos evangelistas, uma noção clara de que outro corpo estava ali andando. Sim, com uma tangibilidade eles, né? Profunda, né? Claro, com uma transparência, uma permanência ali, uma concretude imensa, mas não era o cadáver. Então aqui nós temos dois momentos ali do ressurgimento do Cristo, né, em perispírito, em uma aparição, como chamamos, ou como o catecismo chama, né, a doutrina dos espíritos, né, a tangibilidade que os espíritos podem alcançar. Ele poderia até dar a tangibilidade do seu cadáver para os presentes reconhecê-lo? Poderiam, mas ele não quis. Por que será que ele não quis, não é? A gente não está nele para saber. Pensa na confusão que causaria. Não, e que causou, né? Que causou já da forma como foi feito. Acho que ele quis causar essa confusão, porque ele causou, né? Tal do causar. Causou, né? Causou. Brincando aqui um pouco com Jesus, com a liberdade, né? Poética, Cristo, pelo amor de Deus, né? Não é que ninguém. Mas é uma confusão maravilhosa, Júlio, porque nos deixou liberdade de busca, de encontro, de crescimento, né? Ele veio, através da doutrina espírita, ele veio nos revelar novas coisas. Então, esses pensamentos, essas uniões, essas percepções, a gente encontra na doutrina dos espíritos, são revelações, aquilo lá.
né? A gente encontra no intercâmbio espiritual. Nossos Sim, bons amigos sem espirituais, a dúvida. literatura de André Luiz versa sobre isso, né? Então tá aqui, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência comprova ser impossível. Sobretudo quando os elementos desse corpo foram há muito tempo dispersos e absorvidos, né? No Cristo não, era alguns dias, né? Mas mesmo assim, a reencarnação é o retorno da alma. Por exemplo, ressurreição de Lázaro. Sim. Né? Lázaro ali, nós podíamos, se quisermos, falar num cadáver recomposto, mas ali tem toda uma ciência, que não é o caso agora da gente examinar, Claro. né? Não estamos olhando os milagres, né? À luz da doutrina espírita, né? Mas seria o caso ali, porque ali um cadáver volta, né, depois de alguns dias, já com o cheiro da decomposição e tudo mais. É uma capacidade de refazer tecidos que o Cristo possuía, né? Sim. Então, aqui, Até por todo o conhecimento e que ele evolução tinha. que ele tinha para lidar com a matéria, né? Isto é. Então, aí ele fala, né? Sobretudo quando os elementos desse corpo foram dispersos e absorvidos. Sim. A reencarnação, então, ele vai afirmar aqui o nosso kardecista, o Kardec, é o retorno da alma, do espírito à vida material, mas em outro corpo. Aqui vem a pluralidade das existências, os processos encarnatórios, né? E que nada tem em comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia se aplicar-se a Lázaro, olha que ele diz aqui embaixo. Mas não a Elias, né? Mas não Olha Elias. Como ele retoma Maravilhoso. as duas histórias e fala, essa é uma coisa, E aquela lá é outra coisa. Vamos olhar? Né? Uma coisa Vamos é Lázaro comparar as ressurgindo, duas, o corpo do Lázaro. Mas ali não foi uma ressurreição espontânea. Lázaro estava lá, levantou-se e saiu. Exato. Lázaro sofreu a ação do Cristo, que era capaz, era um maior médium, né? Era um médium. Que poderia fazer ter aquilo, né? Ele é o arquiteto da Terra, né? O Cristo. A gente sabe o que é a esfera Cristo, o Cristo e tudo mais, né? Esse governador de todas essas forças, né, benéficas universais. Mas Elias não, e nem os demais profetas. Olha o que ele está dizendo. Se então, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o de Elias. É muito lindo, né? Pois João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João poderia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Aí pronto, aí fecha. Aí trouxe a lógica, né? Trouxe a lógica para essa clara, questão. A fé raciocinada, clara, a ciência. É muito lindo isso. Muito A bacana. gente tem que parar e respirar isso, Sim, né? porque é bastante informação, É muito né? lindo, é muito. É uma atrás da outra. Você vê, um parágrafo, e Kardec é aqueles parágrafos de um palmo, né? Praticamente quase um palmo de parágrafo. Né? Então vamos aproveitar, mãe, e trazer também algumas mensagens. Para respirar um pouco. Para a gente respirar. não atropelar, não comer depressa, né? Claro, para a gente sentir cada uma dessas passagens, né? Para realmente entender e compreender. Então, Lázaro seria a ressurreição, mas não do corpo. Sim, claro. Uma cura, né? Sim. Mas Elias e o nosso querido João Batista, reencarnação, maravilhoso. E nós tivemos algumas participações já através do Facebook da TV Mundo Maior, que você pode entrar no facebook.com/TV Mundo Maior e responder a pergunta: qual a finalidade da reencarnação para você? Assim como muitas pessoas já responderam. A gente olhou aqui no intervalo, irmã, tinha 2 mensagens. A gente abriu agora, já tem 6. Ai, que beleza. E olha que legal. A Simone Ribeiro disse, evoluir sempre. Né? Um abraço, Simone. Progredir é a lei, viu, Simone? Né? Exato, é uma renascer, lei. Renascer, tal é a lei. É A Mara de Paula respondeu também, é uma oportunidade de evoluir. Verdade. A Luciana Reis, nossa amiga lá da Espanha. Ela está dentro da campanha, eles estão vibrando lá na Espanha pela vida também. Exatamente, ela mandou aqui também uma mensagem. Ela está falando que o objetivo de caminhar até Deus, fazendo o trajeto que vai da ignorância até a angelitude. Lindo. Para aproximarmos da natureza divina, já que fomos criados à sua imagem e semelhança. Isso mesmo. Que legal, né? Que lindo. E olha que interessante Lindo, que a Luciana falou da caminhada e a gente estava comentando justamente desta caminhada que está acontecendo, né? As 40 horas caminhando pela vida. O Júlio Natal Farias também mandou uma mensagem pra gente, um abraço. Outro Júlio, né? Você tá cheio de Outro sono, xará, né? né? Já é o segundo do dia. Eu não achei nenhuma Eliana. A gente tem que convidar alguma qualquer Eliana que estiver assistindo para mandar pra gente uma mensagem. Brincando. Não. Ele respondeu aqui o seguinte: boa tarde, Júlio, irmã Eliana. Parabéns pelo programa. Como sempre, trazendo temas muito importantes para todos nós. A reencarnação é importante para a nossa evolução. Um grande abraço.
Bacana que tem bastante participação. A gente vê que o público tem entendido muito bem isso, né? Os telespectadores que estão nos acompanhando estão estudando com a gente. Está estudando. Estão estudando, eles estão acompanhando por aqui, né? Perfeito. Estão lendo juntos, né? Estão lendo juntos. Estão lendo juntos. E não só pelo Facebook, mas também pelo WhatsApp da TV Mundo Maior. Que mandaram? Também várias mensagens aqui. Vamos A ouvir. dona Nilva e o senhor Herculano de Iporã, Goiás, eles ligaram aqui na TV e deixaram a mensagem deles. Eles disseram que nós estamos de parabéns e que o programa está ótimo. Ai, que gostoso Sinal de ouvir que o isso. estudo está funcionando. As coisas estão caminhando. Goiânia, não? Lá o Brasil Central. Nosso maravilhoso lá de Goiás, Brasil Central. Iporã, Goiás. Agora, a Luciana de Uberaba, ela nos trouxe uma questão muito interessante, irmã, que eu queria trazer para você e para o nosso debate, aqui, o nosso estudo. Pode um espírito que teve sua vida interrompida por um assassinato, que desencarnou há 33 anos, reencarnar ainda na mesma geração familiar? Uma grande questão, hein? É uma grande questão, né? Um espírito que desencarnou há 33 anos, ele ainda pode reencarnar? As possibilidades, assim, respondendo assim, né? Assim, espontâneo, né? Claro. Vindo assim, misturado os conhecimentos que a gente vai tendo ao longo dos anos e da vida, né, Júlio? As reencarnações, elas são processos delicados, né? Ele foi retirado por um assassinato. Isso, exatamente. O processo de tempo, como você disse aqui no início do programa, e é verdade, o tempo nosso não é o tempo eterno. Lá não existe o tempo, né? A gente está vivendo coisas que a gente não imagina, nem dá para pensar. A gente fala 33 anos, né? O que se sabe e se depreende dos estudos é que os tempos são mais longos. Para quê? Para tempo do espírito olhar a sua reencarnação, reavaliar. Né? Você faz uma saída trágica, dramática, vamos dizer, como é um assassinato, né? Você precisa de tempo para absorver, mas cada espírito, cada caso, o que eu aprendo no Bom Amigo Espiritual e na literatura de André Luiz e com toda essa codificação e com os milhares, né, de textos que a gente vai caminhando e ouvindo e tudo mais, é que não há uma fórmula, Júlio, não há uma receita. Não há uma receita. Pode sim. Mas vou dizer, não pode? Existe a possibilidade, né? Existe. É N possibilidades, é infinitas variáveis de Deus. Sim, exatamente. Né? Depende da relação dele com a família, depende do que... Às vezes o choque é tão grande que ele precisa adormecer e voltar imediatamente. Nós não sabemos. O árbitro disso, às vezes, não é nem ele. São os próprios tutelares do processo dele reencarnatório que estão preparando a sua reencarnação. Fora todo o processo com o assassino em si, né? De perdão, né, aquele laço que foi criado, aquele nó, na verdade, que foi criado entre os dois. Então, que já estava criado, né? Na verdade, todo assassinato, não é, Júlio? Ele é um impasse. Ninguém premeditou e ninguém preparou. Ele não preparou ser assassinado. O assassino também não preparou assassinar. São contingências de instâncias, de corações que ainda ignoram a lei de amor, que estão distantes desse estudo, que estão distantes da busca do trabalho da alma, do saber por que vivo aqui, por que estou aqui. Se o assassino soubesse por que ele está aqui, ele não assassinaria, mesmo que ele encontrasse razões para assassinar. E pensaria... Não, foi um assassinato fortuito, uma bala dirigida, né? Mas a gente sabe que não é fortuito, né? A gente sabe que as coisas têm uma direção, uma busca, uma razão maior. Então, o importante, ela pode buscar, é uma sugestão que a gente faz sempre que nos faz essa pergunta. Tem muitos centros espíritas que têm notícias no além. Sim, as mensagens. As mensagens, né, do além, né, são lindas, tem vários centros. Ela pode buscar uma saída de resposta através do anjo guardião dele ou dela. Né? Bacana. Então, Luciana, espero que tenha respondido a sua pergunta. E nós já estamos terminando o nosso terceiro bloco. Eu gostaria de te convidar para participar da campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS. É uma campanha que visa manter os trabalhos da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Exatamente. Precisamos de vocês. Entre no site amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS ou ligue para 0800 12 18 38 e conheça como participar dessa campanha. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.